basicamente tenho que fazer minha marmita, que hoje é segunda-feira. E na faculdade a gente tem um intervalo de meia hora entre as aulas de manhã e para de tarde. Então, a gente basicamente não tem tempo para ficar na fila do bandejão e ainda depois comer. É melhor levar comida de casa. Só que eu esqueci de fritar o frango ontem, então tô tendo que fritar agora. Mas é rapidinho, aí eu vou aproveitar, fazer meu café da manhã e fazer... não sei o que eu faço de lanche hoje pra faculdade. Eu confesso que eu gosto de comer em casa, mas eu vou pra academia. Os vizinhos não estão entendendo nada, porque tá subindo um cheiro de frango às 3 da manhã, mas tá bom. Gente, vou decidir minha roupa agora da faculdade. E assim, eu gosto de roupa prática, mas sem ficar desarrumada, porque eu gosto da sensação de estar arrumadinha. Eu confesso que essa calça jeans aqui, ela tá amassada. Será que dá pra usar? Eu acho que eu passaria ela de tão amassada que ela tá. E uma blusinha bem simplesinha, pensando em com essa. Tô em dúvida entre preta ou vinho pra sala. Hoje eu tenho 3 aulas e é o dia todo. Eu vou chegar em volta de 6 da tarde e basicamente eu vou ter... Gente, eu nem decorei as matérias ainda. Eu acho que é técnicas de entrevista e a gente simplesmente tem um professor que é o presidente do CFP. Eu acho que é presidente que fala. A pessoa... enfim, vocês sabem. Aí... Qual o nome da outra matéria que eu tenho? Aí eu tenho avaliação e metodologia, eu acho. Não, avaliação e métodos, que é quando você faz testes, tem a ver com neuropsicologia. Aí só que essa matéria é a segunda já na graduação, então é a 2, entendeu? A gente meio que continua a matéria do semestre passado. E aí, de tarde eu tenho psicopatologia, que é um terror pra mim. A matéria? Não, o professor. Ai, mas eu não quero reclamar, não quero parecer uma pessoa que resmunga. Mas ele é um professor um pouco difícil, mas a minha amiga falou pra eu sentar na frente, pra eu tentar interagir, que aí ele vai gostar de você e aí ele não fica tão implicante com você, porque ele meio que implica com os alunos, sabe? E aí não tem muito o que fazer quando ele implica com você. Então ele te marca e já era. Bom, a minha maquiagem é basicamente isso que vocês acabaram de ver. Meu cabelo, gente, ele tá muito fofo. No meu último vlog eu acho que eu tava com o cabelo grande. Não, eu já tinha postado da faculdade, acho que eu já tinha cortado o cabelo. Olha, a franja tá assim, ela quer ficar assim. Ela nasceu assim, parece. Eu amei. E ela veio pra cá. Eu geralmente jogo pra lá. Mas eu gostei desse lado. Perfume. Eu amo esse da Granado. Ele é o Tuberosa. Aí eu passo só uns 4 jatos pra também não... Eu gosto também desse Body Splash da We Pink. Esse aqui. Só que como é Body Splash, eu sei que ele vai sair rápido. Esse relógio tá errado. Aí eu vou escovar o dente, vou arrumar minha bolsa. Enfim. Uma coisa que eu ia falar. Não sei se vai dar pra falar, eu vou escovar o dente. Eu ia falar basicamente... Nossa, o barulho. Deixa eu desligar as coisas e ir arrumando enquanto eu falo. Cara, hoje eu tô cogitando ir com o meu Garmin pra eu ter noção de hora. O que vocês acham? Eu acho que fica menos arrumado eu botar um Garmin. Acho que eu vou botar um Garmin. Mas eu ia dizer que... Eu ia falar da questão de que eu tô lendo a Bíblia. E... eu confesso que... Eu não sei se já ouviram falar. Eu quero falar disso melhor no YouTube.
de coração. Eu acho isso muito importante. Mas vocês já viram aquela coisa de que Deus te curou tanto que você voltou a gostar de rosa? Eu tô passando por isso. As meninas do dele já devem ter ouvido eu falar disso. Mas aqui eu vou falar que, ao mesmo tempo, Deus, ele fala comigo, ele me cura nesse aspecto feminino, que eu tinha pouco, de verdade eu tinha pouco. Eu era meio moleca. E aí depois que eu casei eu senti essa mudança e eu gosto muito de descobrir sobre a paternidade de Deus. Eu acho que está completamente relacionado porque a gente se torna filha e são aquelas filhas que são cuidadas, sabe? Só que eu ainda me incomodo, eu não sei se eu posso falar a palavra incomodar, mas eu diria que existe um cuidado que tem que ter da gente não achar que isso nos torna mulher de Deus, sabe? Como se estar arrumada, ter modéstia, ter tudo ali aparentemente bonito, te torna mulher de Deus. Igual Provérbios 31. Eu acho que a galera romantiza muito Provérbios 31, só que esquece de ser aquela mulher feminina dentro do nosso coração, sabe? Uma mulher de Deus, e eu confesso que, sei lá, a feminilidade pra mim deve ser 20% daquilo que Deus realmente quer de mim. Eu vejo, gente, Deus falando muito como esposa pra eu interceder mais, sabe? Eu acho que a parte espiritual é muito forte do que Deus quer pra gente. Infelizmente, tá sendo propagado, o evangelho tá sendo meio distorcido, vamos falar a verdade, nas redes sociais. Então, assim, tem muita gente fazendo muita coisa que, assim, que é meio frufru e que se acharem que, nossa, então se eu fizer exatamente isso eu vou ser uma pessoa cristã e uma imagem que Deus quer, infelizmente você vai estar atingindo só 20% talvez do que Deus queira de você. Por que eu falo isso? Porque é muito raro você ver alguém na internet sendo aquela pessoa que vai, tipo, em vez de mostrar só o look, vai falar, gente, eu tô sentindo de Deus de interceder mais pelo meu marido. Deus tem me incomodado em fazer as coisas com excelência. Tipo, você raramente vê alguém se expondo dessa maneira, tanto que nem eu me exponho tanto. E aí eu acho que, tipo, é importante eu aqui no YouTube falando, né, assim, não tem problema nenhum de falar isso com vocês. Eu vejo quão falha eu sou em muitas áreas porque Deus fala isso pra mim e Ele fala aonde eu tenho que melhorar. Então, como são problemas que a gente tem que melhorar e que Deus nos instiga, a gente acaba não trazendo muito isso pra rede social, a não ser que seja geralmente uma pessoa que fala só disso. Mas eu vejo que poucas pessoas do mundo feminino fazem as duas coisas, de ser muito feminina, ser bonita e ter aquela coisa de Deus que te confronta, que te quer, sabe, por inteiro e ter uma obediência completa, sabe, um discipulado verdadeiro e que você realmente você abdica suas vontades e aí chega a ser nítido na internet. Mas isso não é muito nítido, por isso que é difícil relatar muito isso. Quem é muito leigo e achar que virou cristã agora e queria ser mais parecida com a mulher que Deus quer pra mim, não ache que é só pela aparência e fica por aí, entendeu? Eu tô tentando explicar, vocês estão entendendo? Tanto que eu estou tentando muito. Olha, eu esqueci minha comida e minha água. Tanto que eu tô querendo muito falar disso, mostrar os desafios. Mas é muito difícil, gente, porque ao mesmo tempo te expõe. E a internet não é um lugar de expor. Então eu queria dizer isso pra vocês imaginarem que... Eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas eu falo num sentido pra vocês verem que Deus, Ele quer muito mais do que a gente vai aparentar na internet. E geralmente é só no off que a gente consegue demonstrar aquilo que Deus quer da gente. Basicamente, por que eu tô falando isso? Que 20% da feminilidade é o que Deus realmente quer. E quão difícil é retratar na internet os 80% do que Deus quer. Por quê? Porque são coisas muito íntimas, nossa. Por isso que é uma linha difícil de se enxergar, sabe?
porque... Não sei se eu tô falando certo, né? Ainda quero falar melhor disso, porque eu acho que eu não é um assunto simples. Mas é porque eu entendo o lado da rede social e eu percebo quão difícil é relatar essa parte dos 80% do que Deus quer, e não só os 20% que é a parte feminina, onde as meninas conseguem mostrar com mais facilidade. Porque os outros 80% do que Deus quer, que se baseia de verdade em Provérbios 31, geralmente é tão íntimo que a gente não posta. Então, a minha reação em relação a isso é pessoas verem recém-cristãs, recém-convertidas, olharem para aquilo e achar que aquilo baseia do Provérbios 31, sendo que não é. Ah, então, Isabela, vocês têm que mostrar mais. Só que eu posso até tentar mostrar mais, mas é uma intimidade tão grande com o Senhor, é algo tão íntimo da nossa vida, as coisas que Deus desafia a gente em relação a, por exemplo, Deus me pede para ser mais intercessora. E eu posso falar sobre isso, tanto que eu já falei no meu Instagram, a maior responsabilidade que eu tô passando no casamento e desafio é perceber a responsabilidade que eu tenho como esposa dentro da minha casa, ser intercessora do meu lar. Não é brincadeira, eu realmente sinto uma diferença, tendo que orar mais pela minha família, pelo Danilo, o papel que eu tenho para aconselhar o meu marido, a sabedoria que a gente tem que ter na hora de falar. Então são coisas que dá pra perceber na rede social, só que não chamam tanto atenção e não viralizam. Então eu creio que é por isso que não é tão postado quanto deveria, mas porque aparece mais moda, mais modesta do que esse próprio assunto. E eu confesso que até eu tenho dificuldade, gente, porque é uma coisa que é muito íntima. Tipo, Deus tá falando comigo pra eu orar por uma questão da minha casa que eu não posso abrir, mas eu posso falar que eu estou orando. E fica por aí. Ó, terminei de fazer minha bolsa. Ela é da Go Case, gente. Não tem patrocínio. Uso ela. E é isso aí. Deixa eu mostrar meu look todo. Basicamente, eu amo muito blusinha básica, calça e tênis. Ó. E botei o Garmin pra ficar mais... pra eu ver a hora. Tipo assim, 8h10, tô atrasada. Ser mulher não. Só começa às 6 horas e... Bananinha de lanche. Fala. Olha, tá combinando. Olha só. Com você, gente. Gente, eu tô indo pegar carona com o Danilo. Vou pegar um ônibus até onde ele tá. Porque isso tá acontecendo porque ele tá num lugar agora no trabalho dele temporariamente, que eu tô aproveitando e pegando carona pra facilitar a minha vida. Porque pensa num dia cansativo, é a segunda-feira. Eu acho que deu pra entender aí que as 3 aulas que eu tenho, sendo a terceira pior, no sentido exaustão, que você fica mais tempo ali, mais denso, é muitas horas. E aí é isso. Tá um sol na minha cara maravilhoso, mas tá bom. E tava chovendo, acredita? Mas eu vou chegar em casa, vou pra academia, eu acho que eu vou lanchar, vou pra academia e depois vou ter uma reunião da LAAC, que é a liga que eu tô. E depois... Ai, nem sei mais o que, gente. Eu vou relatando aí. Mas eu sinto que a segunda ou quarta é um dos dias mais intensos desse período. Minha carona. Eu tô fazendo um vlog do dia de hoje. Achando assim, como funciona a rotina na UFRJ. Cansativa. Segunda-feira já é o dia mais cansativo. Quarta-feira só Deus sabe como é que vai ser, porque é o mesmo horário. E ainda bem que eu tenho quinta-feira off
de aula. Tá, eu e Danilo Não. cansado. Vamos ver quem... Tô cansado não. Ou um vai incentivar o outro, ou o outro vai desanimar o outro. Cansado não, tô chateado que... Você vai malhar? Ai, porque eu tenho reunião 8 horas, aí eu tenho que estar em casa 8 horas. Gente, isso raramente acontece, porque eu tento no mínimo, né, colocar a roupa e perceber se é preguiça, enrolação minha, mas eu não tô legal pra ir pra academia hoje. Eu botei a roupa e eu tô cansada. Teve um negócio que, eu não sei se deu pra... o pneu furou e aí a gente ficou um tempo na borracheria. Fiquei com fome, aí desregulou o horário que eu tinha que comer. Sendo bem sincera aqui, nossa, eu não... Sinceramente, não vejo a hora de tirar essa roupa e tomar um banho e lavar minha cabeça. Tomar um banho quente. Ai. Caraca. Eu não quero reclamar, mas às vezes é difícil. Às vezes eu canso, tipo, logo no início. E outras coisas também que não são início, né? Que é rotina. Enfim. Ai, eu ainda tenho uma reunião às 8. Então acho que eu vou tomar banho e ficar quietinha. E sinceramente, se eu pudesse, eu dormia 8 horas da noite. Mas eu vou ter essa reunião que vai até as 9. E aí eu tenho que, a princípio, fazer a janta. Que é só fritar o frango. Mas se eu não tiver legal, eu peço pro Danilo fritar. Que ele não é pessoa que não sabe fritar um frango. Mas pra vocês verem que às vezes... Ai... Nossa, eu não tô nem um pouco afim. E era tipo um dia de malhar ombro. Eu tava tipo, não. E eu vou voltar a malhar. Vou voltar aproveitar a rotina da faculdade pra me incentivar. Porque eu fiquei doente. Então eu ainda tô me recuperando, aliás. E isso acabou me deixando sem treinar um tempo. Eu não sei nem mais o que eu tô falando. Eu sei que existe a ideia de que, mas o cenário não tem que estar perfeito pra você ir. Mas eu conheço meu corpo, eu não tô afim da cabeça, minha cabeça não tá legal pra ficar pensando em que peso que eu vou pegar pra eu executar. Gente, às vezes a força que eu não tenho mental, ela não vira força física também, não sei explicar. Bom dia. Tava tão cansada ontem que eu não terminei de gravar. E foi um dia cansativo mentalmente, né? Danilo, graças a Deus, me ajudou nisso. Foi por isso que, tipo, ele me acolheu, sabe? Isso é muito bom no casamento, porque não é fácil, porque você tá, tipo assim, a rotina do Danilo tava perfeita, até eu chegar e ficar, tipo, pedindo pra ele, poxa, amor, conversa comigo, eu tô mal hoje e tal. E aí ele fala que ele tava bem, mas do nada ele fica mal por me ver mal. E aí ele vai, me consola, ele fica um tempo comigo, tenta falar alguma coisa pra me ajudar. Mas... Enfim, eu fiquei bem cansada, são dias e dias pra vocês verem como é uma rotina real. Tem gente que me pergunta, como você aguenta? Gente, tem dia que eu dou uma choradinha e peço a Deus pra que ele me fortaleça, porque... Assim, não é sobre academia, porque eu faltei o treino, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o contexto geral, entendeu? Muita coisa e tal. E aí eu vou... Agora não vai ter faculdade, porque a aula da tarde ficou cancelada. E a da manhã que eu ia, eu na verdade vou pro médico agora. Então agora eu vou pro médico. E aí eu tenho que fazer algumas coisas de trabalho meu, coisa minha, que não é da faculdade. Então, eu vou falando enquanto isso outras coisas. Vim aqui na minha mãe, que esse aqui é o meu antigo quarto, que ela transformou no basicamente tudo pra deixar com ela, tudo que é dela agora aqui. E hoje é aniversário do meu irmão, e eu vim pra cá, almocei aqui. Gente, olha que gracinha meu cabelo. Eu cortei e tá muito bonito quando faz esse de piranha assim aqui.
porque ele tá em camadas. Corta em camadas se vocês tiverem cabelo ondulado. Perfeito. Terminando esse vlog por aqui, 2 dias comigo, na verdade, eu achava que ia ser só um, foram 2, pra vocês verem como que no dia seguinte foi totalmente diferente. Eu fiquei mais tempo da minha mãe, descansando, e aí depois vim pra casa, tive aula de inglês, fui pra academia, bem mais descansada. Isso aqui que eu tô passando é o de sempre mostro aqui. E aí eu cheguei em casa, pra vocês terem uma noção, essa parte meio dona de casa. Tive que lavar a louça, porque como eu fiquei fora, ficou aí, eu não tinha lavado antes. E fazer a minha janta, porque o Danilo já tinha comido. Então eu fiz arroz com abobrinha, que a triturada abobrinha junto fica parecendo um arroz de brócolis, só que é arroz de abobrinha. E é isso, tipo assim, tá sendo cansativo, eu admito, mas é porque é um ritmo que eu não tava acostumada, muita coisa acontecendo. E aí de volta, quando for passando o tempo, eu acho que eu vou conseguir organizar melhor e me cansar menos, porque o corpo na hora do início, assim, ele cansa porque ele não tá acostumado. Eu não tava acostumada a pegar ônibus e tal, e aí resolver BO, enfim, enquanto eu estava de férias, estava tudo assim, ó. Aí parece que a gente vai começar a faculdade que vem algumas coisas pra resolver. E aí amanhã eu tenho a aula de psicopatologia de novo, que tá sendo pra mim a mais difícil, porque o professor é muito rígido, a gente não pode sair nenhum... Não é que não pode sair, ele deixa a gente sair, mas não tem intervalo. Então se você perder, o problema é seu. E na hora de sair, ele passa a lista só no final. Então se você quiser sair mais cedo, porque tem algum compromisso e tal, não pode. Você tem que ficar a aula inteira pra contar a presença. Isso não é comum na UFRJ, entendeu? Aí agora que esse professor tá fazendo isso, a gente fica assim, caraca. E aí amanhã eu tenho 2 aulas, essa e de manhã eu tenho uma. Só que eu tô pensando em chegar um pouquinho atrasada, sendo bem sincera, porque eu quero correr amanhã de manhã. E pelo que eu entendi, a aula não precisa começar 9h20, eu posso chegar mais 10. E é assim, gente, faculdade federal é assim, mas eu tô muito grata pelo Danilo, por ele me ajudar. Eu acho que isso dentro do casamento tá sendo muito bizarro viver como recém-casada. Eu ter esses dias difíceis, essas dificuldades, e ele ter que ser meu ombro. Uma coisa que eu descobri, que eu não sei se eu falei no vlog ou não, minha cabeça não tá boa, mas é que se eu estou ruim, tipo, tendo uma batalha espiritual, e o Danilo pode estar bem, ele deixa de estar bem, porque eu vou estar nessa batalha espiritual e ele também vai ver essa batalha espiritual, porque a gente é uma só carne. Então, eu tô passando isso pra ele, tipo, falando, e a gente ouviu isso na igreja, então a gente tá tentando orar, porque racionalmente não parece que o problema é nosso, mas espiritualmente o problema é nosso. O Danilo pode estar na maior boa vida dele e eu numa vida mais difícil. Ele vai sentir espiritualmente que eu não tô legal. Racionalmente, ele pode pensar, ela não tá bem, eu tô bem, mas não funciona assim no casamento, gente. A gente é uma só carne. E uma só carne nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente sente... não é igual o relacionamento de hoje em dia, que a gente olha por fora e cada um ser independente por si, tanto até financeiramente, enfim, a gente aqui é nada financeiramente independente um do outro, não, é tudo junto, nosso dinheiro, nossas batalhas, nossos problemas psicológicos. Obviamente eu tenho, ele não tem, mas aí parece que a gente tem, é isso que eu quis dizer. Então, é isso. Até o próximo vlog. Eu acho que eu vou sempre tentando trazer esse relato mais universidade, recém-casada. E eu também quero voltar a correr com mais intenção. Então acompanhem, vamos ver se vai dar certo. Eu tô fanha. Espero que a corrida de amanhã não fique afetada. Enfim,
Um beijo, obrigada por assistir. Se inscreva no canal e curta e comenta aí, minha filha. Se você gosta de mim, se tá gostando do conteúdo, tá bom? Tô me esforçando porque dá trabalho pra editar, mas eu edito pra vocês. Um beijo e tchau, tchau.